Olá, amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para a atualização do nosso papo, não é pontual aqui no portal O Maringá, trazendo notadamente e prioritariamente coisas da nossa aldeia, das participações dos representantes do futebol na primeira divisão. Saiu a tabela com algumas surpresas, com alguns disse-me-disse, não é? A participação das meninas maringaenses, das maringatas maringaenses na Superliga Nacional de Vôlei Feminino. E, enfim, as coisas do nosso futebol, mas um pitacozinho, eu digo sempre que aqui é para a gente cuidar de coisas da nossa aldeia, mas o que está latente é esta seleção brasileira do Fernando Diniz, e não há como não falar. Depois do quarto resultado negativo seguido, empatou com a Venezuela, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia, perdeu para a Argentina, no Maracanã, numa atuação bizarra, e aí aqueles questionamentos, o Fernando Diniz é horrível. Nada, não é o Fernando Diniz que é horrível. O Fernando Diniz é um técnico comum, como outro qualquer que poderia estar fazendo um trabalho melhor. O que está posto, o que se consolida, o que cada vez fica mais evidente, é este clima de corrupção que existe na CBF. Essa convocação de jogadores absolutamente inapetentes, só porque jogam no futebol europeu, só porque pertencem a clubes até de segunda linhagem do futebol europeu, são convocados em nome de uma valorização mercantil que interessa a empresários. Esses empresários são donos do futebol brasileiro. Eles impõem a convocação desses jogadores brasileiros à CBF, que impõe ao treinador, e o que se vê em campo são seleções medíocres, seleções que não ganhariam de times da Série B do Campeonato Brasileiro. É este elenco que nos representa, e por isso a seleção brasileira, o futebol brasileiro, está na ridícula 6ª posição nas eliminatórias da Copa do Mundo. Tem alguma coisa errada, de muito errada na seleção brasileira, e é preciso que se faça alguma coisa, é preciso até, quem sabe, de uma intervenção do próprio Ministério do Esportes, sei lá que tipo de atitude precisa ser tomada, no sentido de conter esta sangria desatada que está estabelecida e que está envergonhando a história do futebol brasileiro. Convocações de jogadores como Joeliton, como Douglas Luiz, como Gabriel Guimarães, nomes absolutamente ridículos, de jogadores que não são bons jogadores em seus clubes, que não jogam em times expressivos, que às vezes, não raro, quase sempre nem são titulares de suas equipes. No entanto, a convocação destes jogadores é imposta à CBF, e o que é pior, eles são convocados, são postos para jogar apenas para serem valorizados no mercado internacional, para que empresários tenham um lucro e repasse parte deste lucro a quem está capitaneando a seleção brasileira. É isso que coloca o futebol brasileiro nesta situação tão vexatória. As eliminatórias fechou a 6ª rodada, com a derrota do Brasil diante da Argentina por 1-0, o Brasil na 6ª colocação, atrás do Equador, atrás da Venezuela. Isso não se concebe. O futebol brasileiro é o melhor futebol do continente. O campeonato brasileiro da Série A é muito mais competitivo que qualquer campeonato europeu. Você pega um campeonato espanhol, tem Barcelona, Real Madrid, ocasionalmente uma terceira equipe que se destaca, os outros são todos times comuns. Logo, o mesmo acontece na Inglaterra, o mesmo acontece na França e até na Itália. Estes jogadores que estão servindo o futebol europeu nestes países não tem um campeonato tão competitivo como o brasileiro. Veja agora o campeonato brasileiro entrando na sua reta final com 5, 6, 7 equipes disputando o título. É um campeonato competitivo, é um bom campeonato. Estamos falando, aí você diria, o torcedor mais crítico, mas não é o futebol europeu. O que é futebol europeu? O futebol brasileiro é o melhor futebol do continente sul-americano. As últimas... A prova está no fato de que as últimas 5 Copas Libertadores foram conquistadas por times brasileiros. Significa que o futebol brasileiro tem sua qualidade. E cadê que jogadores do futebol brasileiro são convocados para servir a seleção? Nada. Você vê uma relação de 22 jogadores, 3, 4 jogadores são do futebol verdadeiramente brasileiro, que jogam no competitivo futebol brasileiro. São jogadores que jogam nos campeonatos europeus, que não tem tanta importância assim, que não tem tanta competitividade. Este é um dos motivos porque o Brasil, a seleção brasileira está pagando este mico em termos mundiais, né? Você ficar em 6º lugar num campeonato sul-americano realmente é muito complicado. Mas, enfim, não é? Coisas da seleção brasileira, uma esfera superior, de nossa aldeia também, mas aldeia nacional. Local, a divulgação da tabela do Campeonato Paranaense, algumas contestações. Torcedores maringaenses reclamam de que jogos expressivos não foram determinados para o estádio regional Willie Davids. O Maringá Futebol Clube, por exemplo, jogará fora contra o Londrina, o Galo Maringá jogará fora contra o Londrina. Os dois times maringaenses vão enfrentar
o Atlético Paranaense na capital, não é? Essas equipes não vêm jogar no estádio regional Willie Davids, então há uma reclamação nesse sentido. A Federação Paranaense fez isso para prejudicar os times de Maringá? Não, ela fez porque tem um tino comercial. O que faz quando vai determinar, quando vai programar os jogos de times maringaenses contra o Londrina, por exemplo? Eles consideram que Maringá é uma praça onde o torcedor vai ao estádio. Então, jogando aqui ou não jogando aqui, o público, jogando contra a Londrina, contra o Atlético, o público sempre será bom. Diferentemente de Londrina, onde, historicamente, no retrospecto recente, o torcedor não tem ido muito ao estádio. Então, para levar um número maior de torcedores, a federação pensa, sim, essa lógica, suponho, eu não tenho certeza disso, não tenho informação certa disso, mas a projeção que se faz de que a Federação Paranaense marca os jogos contra os maringaenses para o Estádio do Café para ver se tem um apelo maior de público. Mas, enfim, tabela de campeonato, amigos meus, você tem que jogar, você quer alguma coisa, tem que jogar fora ou em casa. Os times maringaenses, por exemplo, que começam... Outra questão em relação à tabela que também gerou muita polêmica, fazer o clássico, o derby, o time entre as duas cidades, logo na primeira rodada, eles vão ter que jogar. Na temporada de 2023, Maringá Futebol Clube e Galo Maringá, que à época atendia pela denominação de Aruco, jogaram na 7ª rodada. Agora não, agora eles começam já na primeira rodada, enfim. O que fica é a expectativa de que os dois representantes da cidade de Canção façam um mínimo, e o mínimo qual é? Passar para a segunda fase. Veja que não estamos nem falando de evitar o rebaixamento, porque esse campeonato paranaense é um campeonato interessante, por conta de que está embutido nele, além do título, além da permanência, vagas para a Copa do Brasil. São 5 vagas para a Copa do Brasil, isso não é pouca coisa. Não é? São 12 equipes participando, 5 delas vão disputar a Copa do Brasil, de acordo com a classificação nesta competição. Logo, o Campeonato Paranaense é um campeonato importante, por isso também. Além de que há vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro, são 3, 4 vagas para o Campeonato Brasileiro da Série D, o que garante calendário para as equipes na sequência da competição. Além, é claro, daquela competição que tem na ponta vermelha para evitar o vexame do rebaixamento. Enfim, são 3, 4 competições embutidas num único campeonato. Logo, esse campeonato promete ser avassalador, promete ser um campeonato bem competitivo, campeonato tradicional, 102ª, 103ª edição do Campeonato Paranaense, que começa no dia 17 de janeiro, não é? Já com o jogo entre Maringá Futebol Clube e Galo Maringá, nessa ordem, por conta de que o mando é do tricolor maringaense, de acordo com a tabela. O Maringá Futebol Clube, que terá 6 partidas no estádio regional Willie Davids, não joga contra nenhum considerado grande, né? Partindo da premissa de que grandes são o Atlético e o Coritiba, que estão na primeira divisão, e que o Londrina seria uma equipe tradicional. Nenhuma dessas equipes joga contra o Maringá no estádio regional Willie Davids. O Galo Maringá, por sua vez, terá o Coritiba como visitante, né? Mas vai sair para jogar contra o Atlético, vai sair para jogar contra o Londrina, enfim, os dados serão jogados a partir do dia 17, fica aí a expectativa de que tanto o Maringá Futebol Clube como o Galo Maringá apresentem desempenho melhor do que na atual temporada, 2023, quando não foi ruim o desempenho. O Maringá Futebol Clube chegou às semifinais, perdeu as semifinais para o Atlético, isso não é pouca coisa, é um resultado considerado bom. E o próprio Maringá Futebol, o próprio Galo Maringá, à época Aruco, chegou às quartas, o Maringá nas semifinais e o Galo Maringá às quartas de final, quando perdeu para a equipe do Operário de Ponta Grossa. Oxalá as equipes conquistem coisas melhores do que as que já foram conquistadas. No caso do Maringá Futebol Clube, repetir a vaga para a Copa do Brasil, quando foi até a 3ª fase, garantir, assegurar a participação na 4ª Divisão Nacional, a Série D, também para 2025, porque para 2024 já tem. E no caso do Galo Maringá, sim, conseguir a vaga para a Copa do Brasil, conseguir a vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D. Já pensaram? Galo Maringá, Maringá Futebol Clube, ambos na Copa do Brasil, seria realmente uma conquista muito interessante. Para finalizar nossa participação, destaque para as meninas do vôlei. Empolgada a torcida maringaense na Superliga Feminina de Vôlei. O time do Aldori Gaudêncio estreou contra o Osasco, obteve um resultado surpreendente quando venceu as meninas do Osasco por 3-1.
Na segunda rodada, na segunda participação delas, no estádio, no ginásio do Chico Neto, repleto de torcedores, de uma empolgada torcida, acabou perdendo para o Minas Tênis por 3-1, mas fez um bom combate. E agora, na sequência, pega o Praia Clube. Essas 3 partidas é o chamado teste de fogo, né? Conseguiu 3 pontos contra o Osasco, não teve êxito diante do Minas, e agora pega o Praia Clube. Realmente são os 3 mais difíceis adversários desta temporada. Oxalá as meninas consigam pontuar o suficiente para atingir o objetivo principal, que é passar para os playoffs. E para os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei vão as 8 melhores equipes. Se este objetivo for atingido, certamente o Unilife Maringá terá cumprido a sua missão nesta temporada da Superliga Feminina de Vôlei, a principal competição da modalidade no país. Era isso, um abraço carinhoso, fraternal e bem gostoso, gratidão pela sua atenção ao nosso trabalho aqui na área do esporte.